Bem-vindos ao Falando por Miniaturas. Hoje estamos aqui com um Camaro SS 427. E esse carro aqui ele é bem especial, tá? Ele é um Baldwin Motion, tá? Que era uma grande preparadora aí de Nova York que modificava esses carros mesmo zeros. E eu espero que vocês gostem do vídeo. A iluminação hoje está um pouco ruim, tá? Então não sei se vocês vão ter uma noção real aí da cor desse carro, que é muito bonito, ele é um monocromático. Mas é isso. Agora vamos falar um pouco aí do carro, da história da Baldwin Motion, dos Camaros 427 no geral e etc, etc. Os Camaros Baldwin Motion, eles tiveram várias versões aí representadas pela Hail 61. A Hail 61 ela sempre além de produzir as miniaturas, ela sempre se envolveu aí nessas versões especiais de alta performance, e eu acho que isso era o grande barato da Hail 61. E a Baldwin Motion, ela foi basicamente aí a Baldwin, no caso, ela era uma concessionária no estado de Nova York, mais especificamente na região de Long Island, né? E o dono da concessionária, né, o criador da concessionária, o cabeça por trás da ideia, que é o Joey Rosen, ele foi piloto de corrida, piloto de arrancada, e ele sempre teve essa paixão aí por velocidade, por muscle cars e etc. Então ele criou o programa Baldwin Motion, né, em parceria com a Motion Performance, que também ficava em Long Island, praticamente do lado da Baldwin, para montar esses carros com motores 427 ou 396 preparados. A GM na época, eu acho que eu já comentei isso em algum outro vídeo, ela tinha uma limitação de 400 polegadas cúbicas para carros de médio porte e de pequeno porte. Lembrando que o Camaro é um carro tecnicamente de porte pequeno, né? Os padrões deles, é claro. E muitos tentavam burlar essa limitação, seja por programas como COPO, né, que é o Central Office Production Order, né, que era basicamente um sistema de frota comercial que foi idealizado lá pelo... Qual que é o nome do cara, gente? É o Fred Gibb, que era acho que de Illinois. Ele tinha uma concessionária e ele, com os contatos dentro da GM, ele criou o programa COPO, que era basicamente um programa de frotas, né, para encomendar Camaros com motores 427 ZL1, né? Mas não é o caso dos Camaros Baldwin, porque os Baldwin Motion, eles eram originalmente 396, eram Camaros 396, que eram modificados para 427, né? Então esses carros todos aqui, eles eram SS 396. O próprio Joel, ele falou numa entrevista que ele não sabia que existia o programa COPO, o tamanho era a restrição desse programa, né? O programa COPO não era conhecido muitas vezes nem pelos próprios concessionários, né? Então era uma coisa muito exclusiva. Esses Camaros 427 que eram praticamente projetados para pista, né? Vou dar uma pincelada rápida no COPO aqui, mesmo esse carro não sendo um COPO, né? Ele é um Baldwin Motion. Saiu os COPO 9560, que vinham com motor ZL1 em alumínio, todo em alumínio. O motor ZL1 era basicamente um motor projetado para chaparral, né, de carros de corrida. Vou estar deixando as imagens aqui para vocês verem. E tinha a versão 9561, que são os Camaros Yenko. Esses vieram com motor L72, que podia ser passado para L88, que eram de ferro fundido, cabeçote de alumínio. Foram 990 e poucos carros, né? Tanto esses carros foram feitos para Yenko, para Baird, para Jack Brewler, entre outros concessionários aí da época. Esses caras tinham acesso a esse programa e encomendaram
aí os Camaros L72 também, né, versão 9561. Então você tem aproximadamente aí mil e poucos Camaros Copos, né, de ambas as séries, que foram produzidos, né. Então é um carro muito raro. Os Camaros Copos são raríssimos e as versões 9560 são caríssimas, né? Essas versões aí. Mas no caso do Baldwin, ele não tinha acesso ao programa. Acho que ele chegou a ter no finalzinho ali, que ele conseguiu ter alguns, mas a maioria dos seus Camaros eram SS 396 passados para 427 na própria concessionária. Esses carros eram encomendados zero por ele e ele levava para Motion Performance para eles terem a devida preparação. E de todos, eles eram até melhores que o Yenko, porque o Joe tinha muitas parcerias de peças, inclusive pinturas licenciadas, exclusivas da Baldwin. Então são carros bem interessantes, aí, são miniaturas muito fodas. Inclusive eu tenho um Baldwin azul escuro, que na época era baratinho aqui, e que muita gente desenhava desses carros, falava, o Camaro mais comum aí da Raio 61, ele veio em grande leva pra cá. Mas tinha toda uma história por trás desse carro, né, desse azul, assim como tem do verde, né? Então, basicamente é essa a história, mais ou menos por cima aí do Baldwin Motion. E vamos falar um pouco da miniatura agora, né? Então, falando um pouco do carro, esse aqui é um Camaro Verdoro Green monocromático com motor 427. É um belo de um sleeper, né? Já não parece que tem um 427, a única coisa que entrega aqui é realmente o emblema indicando a cilindrada dele. Mas no geral é um carro bem neutrão, não tem nenhuma cor chamativa, tem teto de vinil inclusive, e rodinhas rally. Então um Camaro que passa bem despercebido aí, belo de um sleeper. Se fosse roda de dog dish, então meu Deus do céu, espetáculo que seria, né? Mas vamos falar um pouquinho aí do detalhamento desse carro. Essa miniatura é muito boa, tá? Feita pela Raio 61, já bem antiga. Tem alguns desgastes no cromo, eu vou estar mostrando pra vocês. Mas vamos começar aqui pela frente. Os faróis aqui translúcidos, tá? Maravilhosos, grade vazadinha. Aqui a placa de Nova York, né? Como eu disse, a Baldwin Motion ficava em Nova York, Long Island, né? Aqui a gente tem o spoiler dianteiro, fantástico esse carro aqui. O Camaro Raio 61, ele é muito acertado, ele é muito bonito. Tem um visual fodido, tá? Aqui a gente tem o emblema dianteiro aqui, Camaro em photo etching, incrível. A qualidade dos faróis é impecável, olha aí. Aqui a gente tem os dois faróis de mira. Você tem o capô dele aqui, que é padrão do 396. Afinal, esse carro originalmente era um 396 que foi passado para 427. Então aqui a gente tem esse capô com essa entrada de ar aqui, scoop. Eles também forneciam esse carro com aquele capô Sting, que tem o modelinho azul, que eu vou estar mostrando depois para vocês. Aqui o pisca dianteiro com 427. Camaro SS aqui na porta. E é claro, as rodas rally com pneus polyglass da Goodyear. Impecável essas rodas. Eu acho que são as rodas mais bonitas da Chevy, na minha opinião. Tem muito estilo essas rodas. Aqui você tem a antena. Essa antena aqui, ela deveria ser móvel, mas ela está travada, eu não vou ficar mexendo. Aqui os pinos de porta, maçaneta separada, os frisos laterais. Miniatura bem antiga, mas ainda em muito bom estado. O problema maior dos Raio 61 são os frisos, né? Não é bom ficar pegando. Esse carro tem alguns leves desgastes, mas eu vou refazer tudo em banimento foi. Aqui você tem o adesivo da Motion Performance. Aquelas... tem um nome pra isso aqui, eu esqueci. Aquelas guerras, sei lá como é que chama esse negócio aqui que fica na lateral do carro simulando uma entrada de ar. Que é padrão desses Camaros aqui. Aqui a roda traseira, tetão de vinil, e aqui a traseira. Traseira do Camaro bem emblemático, né, com esses
dois faróis, esses dois faróis aqui divididos em três, né? A luz de ré no meio e aqui o SS, o Super Sport. A tampa de combustível fica atrás da placa, que se move, e você tem acesso ali ao bocal, duas saídas de escapamento, é claro, um spoiler aí bem bacana. Aqui você tem o Camaro em Photo Etch e o teto de vinil. Como eu disse, os frisos aqui estão meio desgastados, dá pra fazer em barimeta, mas no geral, pela idade da miniatura, o lugar onde ela tá muito boa, né? Esse carro é muito bonito, tem muita presença, né? Olha aí que carro bacana. Vou estar mostrando aqui pra vocês do outro lado também, claro. Vou virar a rodinha aqui. Olha que carro bonito. Ali o espelho retrovisor, a lateral aqui. E espero que a cor dele saia no vídeo tão bonita quanto é pessoalmente, né? Um verde assim, meio escurão, meio abacatão, mas dependendo de como a luz pega, ele vira um verde bem profundo, bem bonito. E a gente tem que bater palmas pra Highway 61, que esse é um molde perfeito, cara. Esse carro não tem erro de proporção, ele é muito proporcional, muito bonito. A Highway tem carros com molde errado também, mas esse carro é impecável. Aqui as rodas traseiras, as rodas dianteiras, as rodas são o charme máximo desse carro. É um carro simplesmente aí incrível, né? Com uma qualidade muito boa aqui, os frisos aqui separando a janela traseira, os frisos laterais, o vinil. Esse vinil aqui não tem textura, ele é uma pintura mesmo, tá? Não é aquele vinil com textura não, e eu prefiro, tá? Porque o vinil, quando ele é aquele vinil texturizado, pega poeira que é um saco de limpar, cara. Eu prefiro pintado de preto, sério mesmo. Eu prefiro teto fosco, pintado de preto. Praticamente não tem muita diferença para aquele vinil texturizado que é incômodo até de limpar. Mas no geral é isso. Carro maravilhoso. Aqui você tem os limpadores de para-brisa, as grelhas, né? É um carro aí impecável, cara. Muito bonito mesmo, de muito boa qualidade. E agora vamos falar um pouquinho do motor da Fera, né? Que esse carro escondido debaixo do capô. É aqui que a coisa realmente fica foda, né? Debaixo do capô. Os Camaros Baldwin Motion, eles eram divididos em duas versões. A versão Motion Performance, que era normal, e você tinha também os Fase 3, né? Não Fase 2, não Fase 1, eram os Fase 3. E esse carro aqui, ele foi abençoado com um pacote de desempenho de Fase 3. O que era um Fase 3? Você tinha os Motion Performance eram basicamente os Camaros regulares, com os kits de desempenho, mas com motor geralmente sem preparação. Você tinha até o 427 Motion, que era um 427 normal, que era só instalado o motor. E os Fase 3? Os Fase 3 eram carros, eram motores geralmente preparados pela Motion, né? Performance, com peças especiais, geralmente o cabeçote de alumínio, né? Inclusive eu vou estar deixando aqui no lado para vocês uma relação de todos os opcionais possíveis que tinham nesses motores. Você tinha o L88, você tinha o L89, e você tinha inclusive uma opção de motor ZL1, que era dos 9650. Eles tinham esses motores à pronta entrega por $3.000, que era basicamente o preço de um Roadrunner quase, né? Que era um motor totalmente em alumínio. Então esse carro aqui muito possivelmente é um L88 ou um L89, né? Como vocês podem ver, como vocês viram ali no catálogo, com taxa de compressão que podia variar de 11,5 para 1 ou 12 para 1, carburador Holley de 850 CFM, coletor de alumínio, cabeçote de alumínio, né? Você também tinha ali uma preparação, um comando de válvulas, né? Eles trocavam o comando, e esses motores fase 3 giravam em torno dos 500 HP. Era muita coisa. E a Baldwin te dava uma garantia de que esse carro viraria um tempo de 1/4 de milha em menos de 12 segundos.
com pneus regulares, sem pneus slick. Era a garantia da Baldwin. Ou teu carro vira em menos de 12 segundos ou tu tem teu dinheiro de volta, né? Carros de 12 segundos para baixo são carros extremamente rápidos. Sério. É muito difícil um muscle car original de fábrica virar na casa dos 12 segundos para baixo. Muito difícil. Só realmente os Remikudas ali, os Camaros Copo, os Mustang 428 às vezes conseguiam virar também, né, nessa casa dos 12 segundos. Remikudas, Remi Challenger, né, só os melhores mesmo que conseguiam fazer esse tempo aí. Só os Pony, na verdade, conseguiam virar aí, originais, né? Agora você bota pneu slick e tal, a coisa muda, mas tô falando originalzinho. Então esse motor aqui, esse 427 aqui, tinha uma preparação ferrada, né, pra arrancada. E como eu disse, né, o ZL1 era totalmente de alumínio, era um motor totalmente diferente. E esse aqui já pode ser um L88 ou um L89, né? Isso aí nunca vai dar pra gente saber. Mas de fato um 427 aqui de bloco grande, preparado aí. Tinham outros opcionais, né? Tinham vários opcionais, inclusive ignição transistorizada. Você tinha um limitador de RPM até 8.000 RPM. Você imagina um carro desse girando até 8.000 RPM. Que loucura, que não devia ser um V8 que girava 8.000 RPM. Radiador maior. Enfim, uma série de artefatos aí, de itens para preparação. Aqui, inclusive, você tem aqui um shaker hood, né? Você tem a entrada de ar ali. Você tem aqui a manta por cima. Você tem um filtro de ar, o carburador aqui, que no caso é uma Holley de 850 CFM. Poderia ter mais formatos aqui, poderia ter o detalhamento ali do segundo estágio ali, provavelmente que era vácuo, mas no geral é um motor bonito, bonitão, cara. Aqui você tem a mangueira do radiador aqui, inclusive com os números aqui de série da mangueira. Aqui você tem a tampa de válvulas cromada da própria Motion Performance, coifa do radiador indicando cuidado com a hélice, as correias, as proteções de aviso, adesivo de aviso, batente do capô, buzinas, bateria, reservatório d'água. É um carro, por ser um ESS 396, muito possivelmente ele vinha peladão. A única coisa que esse carro tem é direção hidráulica, que dá pra ver aqui, ó. A direçãozinha, a bombinha de direção. E ar quente. Esse carro aqui também tinha ar quente. Aqui, inclusive, dá pra ver o adesivo aqui da alimentação de combustível desse carro, né? Então, é um senhor motor, um senhor 427. Motorzaço. É claro, os motores da Highway 61 são lindos, maravilhosos. Inclusive aqui o distribuidor muito bonito. Mas eles não têm aquela pegada da Lane. Eu acho que os da Lane ainda superam bastante os da Highway 61. Apesar desse motor ser muito bonito também. Aqui na dianteira você tem a hélice ali. Motorzaço, muito bonito mesmo. Muito presença, né? Você abre o capô, vê esse motor com essa tampa cromada, estilo peneirinha. Cara, é foda esse filtro aí. Aqui você tem o freio, servo assistido, muito bom. Motor do limpador de para-brisa. Cara, incrível que eles simularam, inclusive até aqueles escritos de fábrica que tem na parede corta-fogo aqui, ó, como vocês podem ver ali não sei se vocês conseguem ver um PBT. Eu particularmente não sei o que significa, tá? Eu não sei o que significa, deixar pros experts. Aqui você tem a caixa do aquecedor, motor do limpador ali. Esse carro tinha ar quente, né, pelo visto. E aqui você tem o sistema de fiação todo completo, tá? E aqui, é claro, um adesivo da Motion Performance também no cofre. Faltou só o detalhe da ignição transistorizada aqui, que ficava aqui no cantinho, né, que eles adaptaram, né, eliminando o platinado do carro. Mas no geral, o motor é esse, incrível, carro fantástico, tá? Sensacional. E é isso. Essa é a visão do motor da Fera.
Agora o interior. Cara, Flash, né? O interior ele não é super verde como o Flash mostra, ele é um verde mais neutro. Muito bem feito esse. Porra, cara, eu gosto de carro monocromático, tá? Ele tem câmbio manual no chão, tá? E ali você tem os três pedais, acelerador, freio, embreagem, é claro, o freio de pé, que não é freio de mão, é freio de pé. O painel do Camaro muito característico, né? Dividido em dois, um com velocímetro, outro com conta-giros. Cara, incrível o painel desse carro, simulação de madeira, aqui você tem o acionamento dos faróis. Forro de porta totalmente verde, aqui com a manivela, aqui com o trinco de abrir, o trinco de puxar, acabamento primoroso, tá? Cromadinho. Aqui você tem as plaquetas na porta de identificação, banco rebatível, tá? Funcional, cintos de segurança. Ali você tem o banco de trás também com os cintos todos certinhos. Simulação ali do cinto de 3 pontas, né? Que em cima ele não era totalmente preso na coluna do carro, então você tinha que abaixar aquela parte ali para se tornar um cinto de 3 pontas, né? Esses carros eles tinham alguns recursos de segurança, inclusive a coluna de direção retrátil em caso de colisão, para o volante não ir na cara do motorista. É claro, o quebra-sol retrátil que eu vou estar tentando mostrar para vocês aqui. Olha lá, o quebra-sol rebate, muito legal. Vamos mostrar aqui do outro lado para vocês verem aqui o resto do interior. Carro manual, né? Sem console, sem nada. Câmbio no chão. Inclusive até os tapetes aqui são azuis, cara. Que coisa engraçada, né? E eu vou ver se eu consigo abrir o porta-luva para vocês verem aqui. Não sei se eu vou conseguir. Não vou ficar arriscando, mas eu sei que esse porta-luvas abre. Tá? Os porta-luvas da Raimel geralmente abrem. Ali você tem o detalhamento ali do rádio, né? E, cara, muito legal, tá? Esse carro aqui, o interior dele. Nossa, muito bonito. Não sei se essa alavanca se movimenta, geralmente as alavancas da Raimel mexem, né? Essa aqui não mexe. Eu também não é muito legal ficar explorando isso com muito afinco. Mas o acabamento aqui é muito bom, sensacional. Que forro de porta também exterior aqui, interior também. Muito bacana do lado do carona. Plaqueta aqui de identificação também, né? Isso aqui é para quem gosta, tá? É muito legal mesmo o acabamento desse carro. Volante incrível de 3 raios. O interior do Camaro ele é muito bonito. Esse painel ele é sensacional, muito envolvente. Agora vamos dar aqui uma olhada no porta-malas da Fera. Meu celular acabou dando uma leve descarregada. Aqui você tem um pneu de step com a bombinha para encher. Isso aqui simulando um bate-pedra, né? Aqui as instruções de uso do porta-malas também, né? O porta-malas não, do macaco, né? As instruções, tomar cuidado, as nervuras ali atrás ali do step, detalhamento da caixa de roda aqui também. Pô, muito bacana, tá? Carro aí de extremo detalhamento aí, muito legal mesmo, né? Step aqui meio gasto pelo tempo, né? Mas nada que eu esquente a cabeça. E é isso. Porta-malas aí. Detalhamento aqui da tampa também, ó. Muito bacana. E é isso. Esse é o Camaro, interior muito show. E agora vamos dar uma olhada aí na parte de baixo dele. Baixo desse Camaro ele é bem bacana e ao mesmo tempo ele é bem simples, né? Aqui a gente tem uma suspensão modelo duplo A, né? Padrão GM. Suspensão ativa, tá? Opa! Mas meio travada, tá? Raio 61 geralmente não é o melhor carro para você ficar mexendo aí com suspensão, não. Aqui você tem as molas, tá? As bandejas, barra estabilizadora frontal, barra de direção. Aqui você tem o filtro de óleo, motor de arranque, as duas saidonas de escapamento, cardan funcional, ó, como vocês podem ver. O diferencialzão dele tá
Tá precisando dar uma lubrificada aí. Mas funciona. Caixa aqui é uma M22, tá? No opcional aí da Baldwin. Cara, eu vou falar a verdade. Eu não sei se foi uma questão de molde para esse motor. Mas essa caixa aqui, ela podia ser melhor, tá? É bem feia. A caixa, só a caixa mesmo, o formato ali pra falar que tem. A automática, inclusive, é bem mais bem feita. Poderia ter aqui, cara, o detalhamento ali do acionamento aqui das varetinhas. Eu até os Camaros da RTL tem uma caixa um pouco mais bonita. Eu acho que ela pecou bastante nessa caixa aqui. Eu falo mesmo, cara. Essa caixa de câmbio aqui, ela é feia. É bem feinha. Eu falo mesmo. Tem coragem de falar isso. Aqui você tem, né, o subchassi dianteiro, o assoalho, aqui o número de série, produzido sob licença, made in China, como tudo no mundo, né? Aqui não tem um ano. Aqui você tem um diferencial de 10 parafusos, né, o famoso Team Bolt, com esse detalhamento aqui que é muito legal, que é o feixe de mola. Aliás, muito bem feito esse feixe de mola. Com essa barra que chama Traction Bar. Para que serve isso aqui? Quando você acelera o carro, geralmente um carro de muita potência, e essa potência, esse torque todo são jogados para trás, a roda pode ter tendência a quicar, né? Principalmente quando você vai dar burnout, tem carros aí de alta potência, quando não tem essa barra aqui, a Traction Bar, ou não tem muitas lâminas no feixe de mola, a roda costuma quicar, pular mesmo. Então isso aqui, essa barra aqui, ela ajudava nisso, né? Impedir que o carro quicasse e tracionasse melhor. Inclusive tem aqui também, dos dois lados. Aqui tá o tanque de combustível, né? O silencioso, traseiro, um escapamento quase direto que tem um silencioso aqui, único, que é dividido pelos dois lados, né? Muito bacana. Esse é o chassi aí do Camaro. Aqui você tem o cabo do freio de mão, o freio de pé. No geral, muito bem feito, tá? E, ao mesmo tempo, até simples, né? Tem carros aí da Ram 61 que tem mais trabalho aqui. A suspensão é meio ativa, mas, como eu disse, não é bom ficar mexendo muito, né? A caixa aqui é uma M22, diferencialzão 10 parafusos. Eu vou estar tentando achar as relações do 396 para vocês e ver se tem alguma coisa no catálogo da própria Baldwin Motion, pra vocês terem uma noção de quais relações traseiras esse carro dava. Eu acredito que eram relações bem curtas pelo tempo de um quarto de milha desse carro, mas no geral é isso. Muito bacana aqui o cardanzinho rodando aí, ó, na pressão. Agora deu uma ressuscitada no sistema. E é isso, Camaro Raio 61. Agora vamos às considerações finais e comentários. Agora vamos finalizar o vídeo aqui. Miniatura aí de alta qualidade, muito boa mesmo. Peguei ela por um preço bom. E eu sempre quis ter um Camaro de outra cor, um Camaro diferente. E acho que esse carro ele casou bem com a coleção. Camaros Raio 61 já foram fáceis de achar, eram carros até comuns, né, no Mercado Livre. Ainda aparece um ou outro aí, vez ou outra, geralmente da Baldwin Motion. E se tornaram carros caros, né? E não tão fáceis de achar, né? Aparece vez ou outra, uma, duas vezes por ano, ou em algum lote por aí. Perdi vários Camaros ao longo da minha vida de colecionador, que dá pra contar nos dedos das duas mãos quantos Camaros eu perdi. De várias cores, de várias séries, de vários modelos, todos lindos. É uma miniatura tão bonita e tão colecionável quanto o Challenger, né? Tem 1 trilhão de variações desse Camaro. Eu queria muito um Z28 302, mas difícil de achar, caro de achar, são raros. Os Yenkos são caríssimos, né? Mas no geral é isso, né? Se tornaram aí ícones raros, mas sou muito satisfeito, muito feliz, muito grato de conseguir ter esse carro na minha coleção junto com o azulão, né, que em breve vai estar fazendo vídeo. E é isso. Camaro, Pony Car aí, símbolo da velocidade, símbolo da esportividade norte-americana aí no vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo.